Valeu, minha amiga. Valeu, amém. Glória a Deus. Vocês estão com calor também? Só Jesus Cristo. Eu preciso resolver essa pressão alta, urgente. Vim correndo, trânsito horroroso. Deus, misericórdia. Água, aleluia. Obrigado. Se eu puser no chão, eu vou derrubar. Deixa aqui mesmo. Gente, tem muita coisa para falar. Meu Deus do céu. Eu venho nas viagens, quando as pessoas me dão os temas, e... Pastor Maurício vai pedir oferta. Meu Deus, não dei. Espera aí. Tá bom. Obrigado, meu amigo. E eu vim na viagem falando com o Senhor, pedindo, Pai, o que eu falo? Pai, o que eu falo? E vocês não sabem, vocês acham que pelo meu jeito brincalhão de ser, eu fico tranquilo aqui em cima. Eu não fico nem um pouco tranquilo, eu estou nervosíssimo. Não por vergonha de vocês, porque a gente é irmão, não tem frescura com o irmão. Mas porque falar a palavra de Deus é uma responsabilidade, uma honra gigantesca. Meu Deus do céu. O inferno está desesperado para vocês não entenderem o que eu falo, e ele está desesperado para que eu fale só besteira. Mas graças a Deus que não é o Espírito Santo que é o Espírito Santo que fala através de nós, e graças a Deus que é o Espírito Santo que revela para vocês. Então vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, amém. Salmo 19. Salmo 19. Até que hora que eu tenho, gente? Quem me diz? Até as 4 da manhã? 40 minutos? Então pulo o Salmo 19. Então não vai dar tempo, vou ter que pegar outro caminho. Vamos para Mateus capítulo 10. Pulo o Salmo 19 e deixa para depois. Vou tomar outro caminho. Mateus capítulo 10 diz assim. 11, é Mateus 11, a partir do 20. Mateus 11, 20, beleza? Então começou Jesus a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Por isso eu vos digo, no dia do juízo haverá um rigor menor para Tiro e Sidom do que para vocês. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. E tu, Cafarnaum, erguer-se-á até os céus? Não, serás abatida até o inferno. Pois se em Sodoma e Gomorra, aqui no caso ele fala só Sodoma, eu falei Gomorra porque está na cabeça, não errei. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Deus tem misericórdia de nós. Sabe uma coisa que eu percebi lendo esse texto? A primeira de todas é que Jesus ele deixa bem claro que existe uma cobrança diferente dependendo do nível de revelação. Como assim? É muito... Oh, misericórdia. Eu passei desodorante, gente. Olha, pousou em mim. Existe uma cobrança diferente dependendo do nível de revelação. Às vezes a gente é injusto. Só um pause. A intenção do culto de hoje a pregação ela é temática, né, no sentido de purificação, mas eu gosto de pregar expositivamente, lendo o texto e explicando parte por parte. Mas a pregação expositiva traz revelação em quem ouve, principalmente. Então eu vou falar um monte de coisa aqui, que pode ser que algumas não sirvam para você especificamente, mas vai servir para o outro. Mas outra coisa não vai servir para o outro, mas vai ser o que Deus quer falar com você. Então abre o coração aí para receber o que é para você. Não é nada de, isso é para o outro, cada um com seus problemas. Ouça e receba você. Primeira coisa, nós estamos cobrando de sementes que deem frutos e nós estamos matando sementes. Eu vou contar uma coisa que vai escandalizar vocês, mas só que vocês já estão um pouco acostumados comigo. Fui pregar no Rio de Janeiro, pastor Maurício, eu amo você, viu? De verdade. Eu fui pregar no Rio de Janeiro e uma moça estava ouvindo o evangelho, assim, uma moça, eu estou sendo gospel, era uma senhorinha já. E aí ela pegou e ouviu, e falando do amor de Deus, falando do perdão, falando da misericórdia, e ela recebendo, e a mulher chorava, e eu falava do evangelho, primeira vez que ela ouvia. Aí ela pegou e falou assim, acabou o culto, ela chegou e falou, pastor Daniel, eu falei, fala amada, eu creio nisso que você está me falando, eu creio, isso que você está falando é tudo que eu precisava ouvir.
você percebe que é a pessoa que reconhece que é perdida, não é? Ela reconhece que está perdida. Porque se a pessoa não reconhece que está perdida, Jesus pode gritar na orelha dela, ela não vai entender, ela não está perdida. Na cabeça dela, ela não está perdida. Eu lembro de uma história que eu gostei muito de uma menininha, que ela se perdeu durante uma festa da igreja, e a mãe da menina veio correndo para o pastor, falou: pastor, minha filha está perdida, não acho a minha filha. Chama ela no microfone. O nome dela é Laura. Aí, como é que ela está? Está de vestidinho vermelho e lacinho. Aí ele falou: Laura, sua mãe está te procurando, se você estiver perdida e procurando a sua mãe, vem aqui no palco, aqui ela está te procurando, e se alguém achar a Laura, ela está de vestidinho vermelho. Aí, de repente, veio uma mulher trazendo a Laura pela mão. A Laura estava lá no fundo tomando sorvete, no balanço, estava no balancinho tomando sorvete. Aí a mãe dela fala: Laura, abraça, chora. E a menina sem entender nada, a menina era pequenininha, essa história é real. Ela falou: filha, você não ouviu mamãe chamando? Ouvi. Mas Laura, por que você não veio? Mamãe, você disse que era para eu vir se eu estivesse perdida. Eu não estava, eu estava tomando sorvete. Então não adianta Jesus gritar na orelha de quem não se reconhece perdido. A pessoa não reconhece que está perdida. Jesus fala: eu te amo, quero perdoar os seus pecados, mas eu não faço mal para ninguém, não mato, não roubo. Agora, em compensação, quando o Espírito Santo convence que a pessoa está perdida e precisa de misericórdia, aí acontece a transformação do Evangelho. Só que às vezes a gente pega essa pessoa que acabou de ouvir, é uma sementinha que está sendo plantada, e a gente vem com aquele peso de religiosidade, querendo que a pessoa já esteja uma árvore igual 20, 30 anos de igreja. Gente, o Evangelho é um processo, a purificação não é de um dia para o outro. O novo nascimento e a justificação é no momento que crê. No momento em que eu creio, eu sou justificado por Cristo Jesus. Aleluia. Meu nome está escrito no livro da vida. Jesus mata a velha criatura, Jesus traz a nova. O verdadeiro batismo não é o das águas. O das águas é uma comprovação de que o verdadeiro batismo aconteceu. Romanos 6:3 explica o verdadeiro batismo. Ele diz assim: você não sabe que os que morreram com Jesus, os que foram batizados com Jesus, foram na sua morte, para também ser na sua ressurreição. Então essa história: Jesus morreu por mim, está errado. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu comigo. A minha velha criatura está lá pendurada na cruz, e se o diabo quiser encher meu saco cobrando meu passado, que vá lá cobrar daquele morto pendurado, porque não sou mais eu, eu sou nova criatura, purificado, filho de Deus agora, e meu nome já está escrito lá, e a hora que tocar a trombeta eu vou embora para casa, eu não quero mais saber dessa terra, com barata, misericórdia, eu odeio barata. Eu não entendo umas coisas, não entendo. Por que gordura localizada? Por quê? Por que dor nas costas? Qual a necessidade? É para a gente ver, gente. Sabe qual é a necessidade? Sabe por que é assim? Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade, de propósito. Sabe por que Deus pôs de propósito a eternidade? Olha que interessante. Quando a gente vai ler o hebraico, é muito, muito gostoso estudar a Bíblia. Sempre me disseram que El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Eu sempre acreditei nisso. As pessoas falam: a gente acredita, mas não faça isso. Vai pesquisar. Inclusive, se for eu ou o pastor Maurício falando, vai pesquisar. Somos humanos e podemos errar. Sempre diz El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu sempre acreditei, até que eu conheci um judeu, e ele virou e falou para mim: Daniel, isso é uma besteira que você falou no seu culto. Eu falei: por quê? Me explica. Ele foi me explicar que Shaddai, a raiz do Shaddai é o verbo shad, que é amamentar. A expressão El Shaddai, que a gente traduz como Deus Todo-Poderoso, na verdade seria o Deus que se amamenta. Veja bem, eu estava vindo de Taubaté para cá, 3 horas de viagem. Eu tenho uma dificuldade em fazer jejum, que vocês sabem, dá para ver, né? Misericórdia. É uma pokebola pregando. Aí o que eu fiz? Eu comprei um chocolate Snickers. Aí no meio do caminho, começou a dar fome, eu comi o chocolate tranquilo. Eu preciso de uma fonte de energia externa para continuar existindo. Eu preciso dessa fonte. Porque eu não produzo energia por mim mesmo, eu não sou autossuficiente. Mas o El Shaddai significa o Deus que se amamenta, significa o Deus que se nutre, o Deus que se basta. Ele se basta por si só, ele não precisa de energia externa. E o que isso tem a ver com o que você está falando? Gente, está tudo bem aí? É que quando todo mundo começa a olhar no chão, parece barata, me dá nervoso, você entendeu? Meu Jesus, quase fiz sinal da cruz aqui. Eu dou graças a Deus de morar no 5º andar e não ir barata lá, porque o dia que a Eli pedir para eu matar barata, eu acho que ela vai se arrepender de ter casado, porque eu tenho horror daquele bicho.
Eu tenho uma frase que diz que não existe hétero quando a barata voa. Não existe. Todo mundo grita. Parece uma asa do apocalipse. Isso é louco, então. Mas o que tem a ver o Deus El Shaddai? O que tem a ver é que quando Deus ele cria o homem, ele não pode, preste atenção, ele não pode, apesar de ele ser onipotente, mas é uma questão de lógica, ele não pode criar um ser que seja por si só autossuficiente, como ele é. Porque se ele se basta e ele criasse outro ser que se bastasse, o que Deus faria? Criaria outro Deus. E não pode, não há, só existe um Deus, ele não divide a sua glória. Então o que ele faz? Ele cria o homem, um ser, com algo incompleto, de propósito, que é o que a Bíblia chama em Eclesiastes 3 de a eternidade. E é interessante que você vê o ser humano querendo tampar esse buraco com as coisas dessa terra, mas o buraco se chama eternidade, e as coisas dessa terra são passageiras e terrenas, não orna. Você já ouviu essa expressão? Não orna, não encaixa, não combina. Aí você pega o cara que não conhece Jesus, e o cara tem muito dinheiro, ele quer mais. Você pega o cara que não conhece Jesus, ele tem uma namorada gata, ele quer outra. Ele tem um emprego onde ele ganha 10, ele quer 15. Ele tem um corpo bonito, ele toma bomba para ter um corpo mais bonito. Nunca é o bastante, é impressionante, velho. Nunca é o bastante, nunca tá bom, nunca. Sabe aquele incômodo constante? É insuportável. Mas quando você, pela primeira vez na sua vida, recebe a pregação do evangelho e ela sai da mente e vai para o coração, uma vez eu ouvi uma expressão que o cara falava assim, que as pessoas vão para o inferno por 30 centímetros, porque a palavra fica aqui e não vem para cá. 30 centímetros. É só o entendimento descer para o convencimento. Espírito Santo que você ouve, vem para o coração, e ali você reconhece Jesus Cristo, era tudo o que eu precisava, era tudo que eu sempre sonhei, porque aí ele enche o coração, e ele sendo a eternidade, Salmo 90, de eternidade a eternidade, eu sou Deus. Quando o coração ele fica pleno de Jesus, aí vem a plenitude de existência, aí você sabe que tudo eu posso naquele que fortalece. Eu não tenho o dinheiro que eu queria, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho a barriga magra que eu queria, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho as costas saudáveis do jeito que eu queria, mas eu tenho Jesus. Eu tenho medo da morte, não tenho mais, porque eu sei que fechando os olhinhos aqui, eu já abro lá na glória vendo meu Pai para sempre, para sempre. E aí essa moça lá no Rio de Janeiro, ela ouviu e falou: pastor, é isso que eu quero para a minha vida, é isso, eu encontrei a plenitude no que você está falando. Falei: amém, maravilha, o que você quer que eu faça, bem? Quer que eu ore por você? Eu quero que você me batize. Aí eu lembrei de Felipe e o eunuco, Atos capítulo 8. Felipe chega para o eunuco e fala de Jesus para ele, na hora. Não deu, vocês entendem que não deu tempo de fazer curso de batismo? Não deu tempo, ele estava lá na carruagem, o cara precisando ir embora, Felipe trasladado, Felipe nem sabia onde ele estava, eu estava em Jerusalém, o que eu estou fazendo aqui? Aí o cara olha para lá: tem água, o que me impede de ser batizado? Aí ele faz uma pergunta: é lícito, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, de todo o teu coração, você crê. A hora que eu perguntei isso para a velhinha, ela me abraçou, eu chorava, mas como é que eu vou falar? Como é que eu não vou batizar uma mulher dessa? Falei: amém, vamos batizar. Aí levou na casa dela, mulher era rica, cara, tinha uma casona com uma piscina. Falei: meu Deus, podia ter planejado melhor isso aí, ia rolar um churrasco, né? Falei: tá bom, tá aqui, a gente batiza. Aí ela pegou, antes de entrar na piscina, ela virou e falou assim: pastor Daniel, mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu falei: fala. Eu gosto de fumar. E estava cheio de gente da igreja, dessa igreja que eu fui, que eu não vou falar o nome, que é a igreja, não, mentira, um monte de gente. A hora que ela falou que fuma, a galera, aí a primeira que virou e falou para mim assim no meu ouvido, uma senhorinha, falou: pastor, então não pode. Aí eu virei e falei assim: mas amada, te batizaram fofoqueira, por que eu não vou batizar ela? Te batizaram fofocando, por que eu não vou batizar ela fumando? Qual a diferença? Aí virei para a mulher e falei assim: escuta, você reconhece que o vício é um problema? Sim. Você sabe que a Bíblia diz que nós não podemos ser dominados por nada, senão nós nos tornamos escravos dela, 2 Pedro capítulo 2? Ela falou: sim. Eu falei: você quer parar? Ela falou: de todo o meu coração. Eu falei: então entendeu o evangelho. O evangelho não é perfeição, isso é impossível, impossível. Se eu falar para você que você só é salvo se você não pecar mais, eu tenho que rasgar 1 João da minha Bíblia, porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos.
A diferença é que aquele que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, o pecado infelizmente ainda é real, porque nós ainda estamos nessa carne, mas o prazer no pecado nós perdemos, nós passamos a ter nojo dele. Ezequiel capítulo 36, verso 31, olharão para os vossos pecados antigos e terão nojo em vosso ser das práticas que cometiam. Então você vira para uma pessoa e o sinal de que ela nasceu de novo é que o pecado que antes eu gostava, agora me dá nojo, não por medo de inferno, porque medo de inferno é coisa de religioso, mas porque eu não quero trair e desagradar o meu pai, que tanto me amou e me escolheu e me salvou, eu não quero trair ele. E você quer largar essa porcaria? Ela falou, em nome de Jesus, batizamos, e hoje, graças a Deus, ela, infelizmente, ela ainda fuma. Eu poderia aqui florear dizendo que não fuma mais, mas ela está cada vez menos rumo ao zero. A purificação e a santificação é um processo. Isso é introdução, tá? A palavra vai começar agora. Ai de ti, Corazim, ai de ti. Então Jesus ele vem cobrar daquelas cidades, porque aquelas cidades elas não eram sementinhas que estavam no começo do processo. Elas já eram pessoas velhas e que travaram, elas não estavam mais crescendo. Agora eu acho interessante o que Jesus ele cita. Ele cita Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eram 3 cidades de Israel. Ele cobra o povo da igreja. É como se Jesus tivesse falado, você está aqui, sei lá quanto tempo que você está aqui. Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, e coluna de 55 e humor de 62, é por aí. E então eu tenho muito mais responsabilidade de ser santo e parecido com Jesus do que, por exemplo, esses 2 meninos que né, não sei quanto tempo tem que estar aqui na igreja. Mas Jesus ele vem e fala assim, ó, se em Tiro e em Sidom se tivessem feitos os prodígios que se fizeram em vós, há muito teriam se arrependido. Sabe o que é interessante? Em Tiro e em Sidom, Jesus ainda não tinha ido, mas logo depois que ele fala isso, ele vai para lá, e eu quero mostrar para vocês o que acontece onde as pessoas recebem a Jesus, porque a questão aqui é que não existe um tempo para se alcançar a revelação de Deus. Não é questão de tempo, é questão de intensidade do coração. Eu posso pegar uma pessoa de 10 anos de igreja, e se eu tiver que seja mas nesse 1 ano eu tiver um desejo de conhecer Jesus ardentemente, eu vou conhecer Jesus muito mais do que a pessoa que tem 10 anos, porque não é tempo, é intensidade e desejo. Você vê Jesus falando, gente, eu estou aqui pregando faz tempo. Cafarnaum foi onde ele passou a juventude inteira. Ele fala, gente, milagres estão sendo realizados e vocês ignoram. Mas ele vai para Tiro e Sidom e ele faz um milagre. E olha o que acontece. Olha o que acontece com essa mulher. Mateus capítulo 15. Corre lá comigo. Eu amo essa mulher, meu Deus. E só uma dica de chave hermenêutica para quando você for ler a Bíblia. Toda vez que você vê Jesus falando com uma mulher, você abre os olhos, que é o tratamento de Deus com a igreja. É impressionante. Jesus falando com uma mulher é o tratamento de Deus com a igreja. Presta atenção. Mateus capítulo 15, verso 21. Partiu Jesus dali e foi para a região de Tiro e Sidom. É um mistério o que Jesus foi fazer lá. Porque Tiro e Sidom não são cidades de Israel. Se você pegar o mapinha e tiver Israel aqui bonitinho, em cima de Israel, depois da fronteira, tem uma faixinha de terra chamada Líbano. Essas 2 cidades são do Líbano, elas não são de Israel. Então você vê que Jesus, ele deixa claro que ele veio para os judeus, né? João capítulo 1, eu vim para os meus não me receberam, aquela coisa toda. Mas ele dá uma escapadinha para Tiro e Sidom. Sabe por quê? Por causa dessa mulher. Ele vai atrás dela. Jesus, ele é fenomenal demais. São 20 quilômetros mais ou menos da fronteira até Tiro e Sidom. Aí ele chega lá e ele fala assim, que partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Então uma certa mulher cananeia daquela região clamou. Olha que mulher genial. Olha o que ela fala. Senhor, primeiro. Segundo, filho de Davi. Terceiro, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela falou, meu Deus, ela tocou lá no centro do coração de Jesus. Sabe por quê? Primeira a expressão dela, quando ela se dirige a Jesus, ela vira e fala, Senhor. Não era qualquer um que chamava Jesus de Senhor. Porque a palavra Senhor, para nós que somos aqui, né, do Brasil,
Por exemplo, eu vou chamar o pastor de senhor. Senhor, pastor. Não é porque eu o considero meu dono, é por questão de respeito. Mas esse senhor que ela usou, a palavra é Adonai. Adonai não é um senhor com respeito. Adonai é um senhor de você é o senhor da minha vida e eu sou teu servo. O que você mandar, eu estou obedecendo. Nesse sentido, ela chamou Jesus de Senhor. Você vê que muitas pessoas chegavam para Jesus, como por exemplo o jovem rico. Ele não chamou Jesus de Senhor, porque Jesus não era o Senhor dele. Mas ele fala, mestre, o que farei para ter a vida eterna? Então tem pessoas que consideram Jesus mestre, e tem pessoas que consideram Jesus Senhor. A pessoa que considera Jesus mestre, são aquelas pessoas que ouvem o evangelho e acham legal. O evangelho é legal. Não, Jesus é legal, os ensinos dele são muito bons. Mas a pessoa não tem Jesus como mestre, ela não quer obedecer ao Senhor, ela só interessa as bênçãos. Mas a obediência, não, aí é religiosidade, né? Aí é religiosidade. Não sei o que, não, isso nada a ver. Gente, o inferno está lotado de gente nada a ver, está lotado, infelizmente. Uma coisa que eu acho interessante é que Satanás, ele não briga contra a igreja, porque ele perde, ele não vai fazer isso. Sabe o que Satanás está fazendo? Ele está se infiltrando na igreja, ele está virando membro, trazendo uma ideia de que a obediência é exagero, religiosidade, porque estamos na graça. Graça não é licença para pecar deliberadamente, de forma alguma. Graça é a certeza que Jesus me salvou para andar em santidade. É outro entendimento. Quando a pessoa reconhece que Jesus é o Senhor, ela fala assim, Deus, é o seguinte, eu sei que eu tenho que te obedecer, não estou com vontade, admito que eu não tenho vontade, mas porque o Senhor manda, e eu sei que é o melhor para mim, eu vou obedecer, ainda que eu tenha que lutar contra a minha própria carne. E eu quero dar um exemplo disso para vocês, e eu vou aproveitar que minha esposa não pôde vir, porque se eu conto essa história perto dela, ela me mata. E ela é forte, agora ela faz Muay Thai, meu filho, ela falou assim, eu estou aprendendo a Muay Thai. Eu falei, coitado, é desse tamanho, parece um pincher loiro, né? Ela falou, não, deixa eu te mostrar um golpe. Eu falei, mostra aí. Pô! Eu falei, nossa, nada a ver. Ela está forte. A Eli, ela vai todos os dias na academia. É impressionante a disciplina daquela menina. E o pior é as coisas que ela come. Eu já falei aqui, é horroroso. Minha casa fede ovo e tapioca. Fede. Eu tenho horror de ovo e tapioca. Tenho horror. Odeio tapioca. Parece um chiclete salgado, maldito. Eu odeio tapioca. E todo dia ela come. Você mastiga, o bagulho não rende. Sabe, seca a boca, fica grudando. Horrível. E todo dia ela come. Só que a disciplina dela me incentiva em certas partes. Então, às vezes, eu tenho uns picos de dieta. Sabe, eu vou fazer dieta. Aí eu emagreço, engordo, é um efeito sanfona, quase que minha barriga me chama de Frank Aguiar, porque tanto sanfona, mas tá bom. Aí ela pegou e falou assim, marido, vamos fazer o seguinte, você precisa fazer aeróbico. E eu falo, crê em Deus Pai. Aí ela, não, vamos fazer o seguinte, ela deu uma ideia boa, ela vai, como a academia é uns 3 km da minha casa, ela vai de carro, e eu vou correndo e encontro ela lá, tá entendendo? Difícil demais, vocês não fazem ideia, são as piores experiências da minha vida. Mas como Deus é bom, até nisso Ele se manifesta. E aconteceu um exemplo que eu entendi o que é Jesus ser Senhor da minha vida. Porque no meio do louvor, tá gostoso, aquele clima, você adorando. É fácil falar, Jesus, você é o meu Senhor. Porque as nossas vontades estão coincidindo. Você está entendendo? Tá tudo bem, ganhei uma promoção no trabalho. Ou, sei lá, consegui comprar um carro novo. Ou ganhei uma coisa. Maravilha, Jesus é o meu Senhor. Por quê? Porque tá coincidindo as vontades. Mas o que demonstra que Jesus é o Senhor é quando você obedece, mesmo as vontades sendo divergentes. Deus manda você ir para lá, você quer ir para cá. Mas como Jesus é o Senhor, você não faz o que você quer, você faz o que Ele quer e encontra satisfação nisso. Vou te dar um exemplo. Estava eu correndo, a Eli já estava lá na academia, e eu correndo e eu vou cantando hino. Minha vida é sustentada por louvor, é impressionante, cara. Se eu não ficar cantando louvor, eu estresso rapidinho. Então eu estava lá, e hino da harpa, porque eu sou crente. Crente louva worship na igreja, mas em casa é hino da harpa. Aí eu estava lá, Deus enviou seu filho amado, ó, delícia, cantando, glória a Deus. Gente, impressionante. 1 Pedro 5:8, diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Safado aquele diabo. Estava eu lá, na rua da academia já, faltavam uns 500 metros, só escorrendo, parecia um sorvete no verão. Aí quando eu olho para frente, tinha um salão de cabeleireiro. Eu não busquei o pecado, entendam bem. Uma coisa é a pessoa que busca o pecado, outra coisa é quando o diabo pula na tua frente como uma tentação. Eu não busquei o pecado, quero deixar isso bem claro.
salão de cabeleireiro, eu passei, quando eu olhei, gente, a minha mulher é a mulher mais linda do mundo, e não digam amém os homens, para vocês não levar um chute, mas é a mulher mais linda do mundo. Em segundo lugar, era essa mulher que saiu do salão de cabeleireiro. Nossa, que ódio, velho. Eu correndo lá na maior presença, pai. Oi? Jesus Cristo. Bom, mas pelo menos a minha esposa está em primeiro, né? Não dá para querer ganhar todas, né, também. Aí, eu lá correndo, sai a moça. Na hora eu lembrei de Efésios 6, que Satanás lança setas, né? Falei, aquilo não é uma seta, aquilo lá é uma bazuca, velho, misericórdia. Aí eu olhei, é 2 segundos, gente, você tem 2 segundos para você ouvir a voz do Espírito e decidir se você vai obedecer ou desobedecer. Naqueles 2 segundos define se você caiu na boca do inferno ou se você foi liberto pela obediência. E sabe o que é louco? Eu seria mentiroso, muito, mas que raiva de pastor mentiroso. Se eu chegasse para vocês e falasse, gente, eu vi e nem fiquei curioso. Eu fiquei curioso pra caramba para olhar para a mulher, fiquei super curioso. O pecado, ele é atraente. Eu falei, aí quando ela sai, aí foi 1 segundo para falar assim, meu Deus, vou olhar, ou meu Deus, eu não devo. E aí é interessante que toda a sua carne fala, olha, ninguém vai ver. Ou, sabe o que é o pior? Olha, depois você pede perdão. Gente, em 1 minuto não, em 1 segundo, veio aquela guerra interna entre carne e espírito. E aí vem, Jesus é o meu Senhor. E é a Ele que compensa obedecer. Aí eu peguei, fechei, eu fiz isso mesmo, não aconselho, tá? Eu fechei os olhos e atravessei a rua de olho fechado. Se tivesse vindo uma moto, velho, já era, ia ter quebrado a moto inteira. Eu fechei os olhos, quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Atravessei a rua e fui embora. E o dia muito glorioso lá, romper. Sabe o que é incrível que eu percebi? A satisfação do pecado, ela é como se fosse um pico de droga. Quem usa droga, ela tem um pico de êxtase. Depois vem aquele arrependimento da porcaria feita. O pecado é igualzinho. Na hora era, olha que da hora. Aí se eu olhasse, que gata. Depois, meu Deus, o que eu fiz? Como eu sou otário, como eu sou frouxo, como eu sou fraco. Aí vem a acusação do diabo, vem o arrependimento, vem a tristeza. Então vocês entendem que é um pico de alegria para uma constante de arrependimento. A obediência a Deus e reconhecer que Jesus é o Senhor é o contrário. Na hora você faz o que a sua carne não quer que você faça, então é ruim. Você fica curioso, você fica com vontade. Fofocar dos outros, ai que gostoso, que vontade de falar mal. Mas daí você fala, não, eu escolho obedecer. Aí vem aquela raiva, ai que raiva, eu queria ter feito diferente. Mas logo em seguida que passa, que aquela atração do inferno perde o poder e o Espírito Santo de Deus volta a tomar conta, aí vem o contrário, aí vem o pico do êxtase de ter obedecido o Senhor e de não ter caído na armadilha do diabo. Isso é Jesus, Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu confesso para vocês, na hora eu fiquei muito curioso, mas de ter atravessado a rua e cantado louvor, eu fui rindo. Diabo, seu otário, aqui para você. E isso é todos os dias, isso é diariamente, é de glória em glória, de vitória em vitória, na presença, porque não existe um nível onde, agora eu sou o pastor Maurício, agora a tentação não me pega mais. Mentira! Uma vez eu fui numa palestra do Russell Shedd, não sei se vocês já ouviram falar, Russell Shedd, 100 anos de idade, ele falando do Apocalipse, e ele falava assim, Jesus em breve volta. Eu falei, para você, eu sei, não me sacanagem. E ele falava assim, ele falou, eu estava lá assistindo, eu tenho 99 anos, e eu ainda, no caso, não julgue o pecado dos outros só porque ele é diferente do seu, viu? Nem todo mundo vai ter a mesma dificuldade que você, e nem todo mundo vai ter as mesmas facilidades que você. Eu, por exemplo, não tenho o menor problema com bebida e droga, isso não me atrai, mas nem por isso eu vou julgar a pessoa que é atraída por essas coisas. Esse pastor, ele virou e falou assim, eu tenho 99 anos, e eu não posso olhar manequim nas lojas, para não pensar bobeira. Você vira e fala, meu Deus, mas 99 anos de idade, 60 anos de evangelho, é que é estranho ter atração por manequim, né? Mas enfim, eu estou só falando porque ele falou em público. Mas 99 anos de idade, e ele ainda reconhece a Jesus como Senhor, negando as próprias vontades. Porque se você achar que vai chegar um dia que o pecado não vai te atrair mais, preste atenção, você provavelmente estará na glória, só lá que nós estaremos livres.
Enquanto estivermos nessa terra, reconhecer Jesus como Senhor é fazer o que você não quer, mas o que deve ser feito, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a do Senhor que nos salvou. Amém? Ah, seus pentecostaizinhos! Senhor, filho de Davi. Por que ela falou filho de Davi? Quando ela reconhece Jesus como Senhor, ela reconhece que interessa obedecer a Deus. Segundo, quando ela fala filho de Davi, ela diz o quê? Eu reconheço que o Senhor é rei. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade, soberania, poder. O Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor mandar, está mandado. Gente, sabe qual é a delícia de servir a Deus? É saber que Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele não precisa. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai. E a minha ansiedade, meu nervosismo não vai mudar nada disso. Você sabia que o propósito que Deus tem para você vai acontecer independente do que as pessoas te façam? Deixa falar, deixa fazer, deixa tentar perturbar, deixa o inferno inteiro levantar. Eu quero ver passar por Deus para que não aconteça o que Ele quer. A delícia de servir a Deus é você ter certeza de que aquilo que é propósito dEle vai acontecer na hora certa, do jeito certo, na melhor maneira. Eu não vou mudar o plano dEle orando mais, ou agindo mais, ou me estressando mais, não vai mudar. Ele vai fazer. Aí você fala, Dani, mas eu tenho um plano, e não sei o que, e deu errado. Não deu errado. Deus tem o plano lá, o caminho excelente pelo qual Ele quer que nós andemos. Aí você vem e planeja uma coisa diferente do plano de Deus. Se você não orar, você vai colher do que você está fazendo. Agora, a partir do momento que você vira e fala, Senhor, em nome de Jesus, faça a Tua vontade, toca um sinal no céu, opa, invocou o meu nome. Aí Deus vem, caprichosamente, e fecha aquela porta que você tanto queria. Aí você fala, ai, que bom, graças a Deus. Claro que não, dá um estresse. Por quê? Porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas na hora. Mas, ó, Deus caprichosamente, opa, por aqui não, opa. Vai, filho. E aí você chega e fala, meu Deus, não é que Deus tinha um plano melhor? Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas foi uma das coisas mais engraçadas da minha vida. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, que lá na glória nós conheceremos a Deus como somos conhecidos. E em 1 Coríntios 2 diz que nós temos a mente de Cristo. Isso me dá a entender que nós teremos de alguma forma capacidade de lembrar do que aconteceu, algum tipo de inteligência sobrenatural na glória. Outro dia a gente conversa mais sobre isso. Então eu vou lembrar de coisas que aconteceram e eu vou perceber que Deus sempre esteve no controle. Por exemplo, quando eu tinha, hoje eu estou com 31, então faz uns 10 anos, eu tinha 21 anos, 22, eu namorei uma moça. E foi o único namoro sério que eu tive assim antes da Eli. E namorei de apresentar para o pai, na igreja, levar para o pastor orar, aquela coisa gospel linda, né? Só que 3 meses depois, estava insuportável. A menina, ela sabe aquelas mulheres que não tem muito controle de cartão de crédito? A gente fala, vamos fazer um churrasco em casa, pé no chão e latão com carvão, delícia, não, espetinho R$1. Ela, não, quero ir para Campos do Jordão, comer fundi. E eu, otário, então vamos, bebê, porque tudo para te alegrar. Quando eu fui ver, depois de 3 meses de namoro, meu cartão de crédito estava em R$4.000. Falei, o que é isso? É o devorador, estou namorando o devorador. Enfim, não foi por isso que não deu certo, mas por vários motivos não deu certo. E eu me lembro, gente, que cena patética. Mas eu digo que é patética porque passou. Porque na hora, eu cheguei na igreja um dia e ela não quis ir, e a gente brigou, porque ela não tinha aquele mesmo ritmo de querer conhecer Jesus. A igreja era gostosinha como um clubinho social. E ela não quis ir no culto. E eu fiquei muito mal. E aí foi Deus falando, ó, Dani, é julgo desigual, vocês não estão caminhando junto. E eu sabia disso, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar isso. Aí eu lembro que eu fui para a igreja, sentei na cadeira, onde está essa moça de vestido rosa, lindérrimo. E eu sentei ali, e o pastor falando, e eu chorava. Mas eu quero tanto ela, pai. É a mulher da minha vida, eu tenho certeza. Como se Deus, né? Falei, será mesmo? Acho que eu estou... E eu chorava, eu tenho certeza, Senhor, é a mulher. Eu não me vejo com outra. E ó, só o ranho no bigode, chorava. Hoje, quando eu vejo a mulher que Deus me deu, e eu vejo que nem comparo uma com a outra, que eu falo, Senhor, a oração é outra, eu falo, Senhor, graças a Deus, o Senhor não me ouviu, graças a Deus, o Senhor fechou a porta na minha cara,
porque o que o Senhor tinha para mim era infinitamente melhor. Isso é reconhecer que o Senhor é Deus da nossa vida, e Ele é o Rei da nossa vida. Mano, isso é uma segurança que vocês não fazem ideia. É a segurança de que, Jeremias 29, capítulo 29, verso 11, é um texto que eu cito sempre, porque é como se fosse um dos top 3 da minha vida. Eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz para vos dar um fim bom. O que você está querendo dizer, Dani? Eu estou querendo dizer, meu querido, que se você permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo ali, todos os planos do Senhor vão dar certo, na hora certa. Sossega, isso aí que você está sofrendo à toa. Vai cantar louvor, vai para a praia, chama vamos cantar, vamos nos alegrar, deixa esse problema para lá. Tem um louvor que diz assim, misericórdia, como é o começo? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, olha aí, pois somente um seria muito para ti. Olha Deus falando, meu Deus do céu. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Jesus, é isso que é Deus, é isso que Ele é meu rei. E se Ele manda, o diabo obedece. Se Ele não é para ir, não vai. Se é para ir, vai. Senhor, mas só tem 1% de chance. Jesus sim. Faz 2-0, virou 100, já era. É assim que funciona. Jesus, eu reconheço que és o Senhor, e reconheço que és o filho de Davi. E depois ela fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ela cita, tem misericórdia de mim, para a gente parece simples, mas no judaísmo não é. Porque ser misericordioso era um atributo reconhecido de Deus. Isso está em Êxodo capítulo 34. A Bíblia deixa clara, Deus falando, eu sou Deus misericordioso e não tomo culpado por inocente. Quando ela diz isso, ela fala assim, Senhor, eu sei que é meu dono, eu sei que é o rei soberano que tem todo o controle, e eu sei que é aquele que tem poder para julgar, seja condenar, seja absolver. O que isso traz para a minha vida? Isso traz para a minha vida que enquanto você fica se preocupando com o que as pessoas falam, você deveria preocupar com o que o Senhor diz de você. Eu vejo pessoas sofrendo por reputação que os outros pensam, e isso é problema deles. O que interessa é o caráter, é o que Deus reconhece, é como Ele pensa, o que Ele diz. E é interessante que Deus, Ele é o responsável por julgar cada um, e às vezes eu quero fazer o papel de juiz carrasco, né? Há 3 meses atrás, o Léo que está ali sabe. Léo, você parece o Leonardo, cara, cantor. Há uns 3 meses atrás, está todo mundo querendo te olhar para ver se você parece mesmo. Eita! Quando a gente ama, qualquer coisa serve. Há 3 meses atrás eu comprei um carro. E um irmão, pastorzão, cara que eu cheguei na loja, me abraçava, pastor, ó, assisto seus vídeos, glória a Deus, desse jeito. Vou na igreja tal, não sei o quê, irmão, camisetinha de Jesus, posts de Jesus no Facebook. Falei, mano, estou precisando de um carro novo, preciso de um carro, né, para viajar, viajo muito, carro a gasolina está me matando, preciso de um diesel e tal. Pastor, tem um carro para você. Pastor, é de Deus para você. Eu falei, ô glória. Aí pegou e me vendeu um carro. O carro até então estava novinho, tranquilo, viajando, sem problema. Aí deu um barulhinho na roda, barulhinhozinho, bobeira. Mas olha só, Deus sendo rei. E o Deus rei é o Deus que controla tudo. Parei na concessionária, falei, moço, preciso trocar essa pecinha. Ela falou, pastor Daniel, não precisa trocar não. Faz a próxima revisão que a gente troca na garantia. Falei, mas amado, o carro está com 40 mil quilômetros, falta 20 para a próxima revisão. Ela falou, não, você fez a de 80 há 1 mês atrás. Ih, rapaz, o cara mexeu na quilometragem do carro. O cara tirou 50 mil quilômetros da quilometragem. A minha ira foi maior do que quando as pessoas vendem aqueles cupons no Groupon, dizendo que você pode comer à vontade, quando chegar lá não pode. Eu fico irado com isso. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece direto.
porção para 3. Você fala, ó, glória, chega lá, é meia porção. Fala, que isso? 3 não, se for. Né? Porque... Eu fiquei muito irado, mas eu percebi uma coisa interessante. Eu não fiquei irado em ter sido enganado. Eu não fiquei irado por isso. Até porque, graças a Deus, esse final de semana eu consegui vender o carro. Quem comprou, eu contei toda a história, o cara aceitou, tirou, lógico, um pouco do valor, mas não foi um rombo muito grande não, graças a Deus. Então eu não fiquei irado pelo engano, mas sabe por que eu fiquei irado? Porque eu queria expor esse cara. Eu queria que todo mundo soubesse que ele não é crente de verdade. A minha preocupação era muito maior em mostrar para todo mundo que ele era um cara falso, do que a minha ira por ter sido enganado. E daí na hora, Jesus ele vem e fala muito forte com a gente, sobre a questão do joio e do trigo. O joio e o trigo está em Mateus capítulo 13. Quando você vê o joio e o trigo nascendo, eles são iguaizinhos. O joio não presta para nada. O trigo, vocês sabem, né? Faz pão, salgadinho, dá uma chips, Ruffles e Doritos. Inclusive eu ganhei um pacote. Minha mulher vai me matar, mas eu como à noite escondido. Quando eles crescem, são iguaizinhos. Quando eles estão lá, bonitinho, crescendo, está dentro da igreja, você vê que está bonitinho. Mas quando chega a hora de dar frutos, o joio não dá. O joio não tem semente, grão igual o trigo, que são aqui, né, aquela monocotiledônia cheias de amido. Meu Deus do céu! Não tem. E é interessante que o trigo, pelo peso da semente, ele cai, ele encurva. Enquanto o joio não, o joio cresce. O joio ele é soberbo. O joio ele quer aparecer. Enquanto o trigo ele é humilde, ele se encurva. E eu acho interessante que Jesus chega e fala que no dia da colheita, ele vai mandar os anjos colherem. Está agora em Mateus 24. E os anjos vão... Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe. A gente não precisa querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus sabe. Tiago capítulo 1 diz, no verso 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então às vezes você fica com raiva de alguém, às vezes você fica querendo ferrar alguém, às vezes você fica querendo se vingar de alguém. Meu filho, se liberta disso aí. A vingança do Senhor é muito maior do que a sua. E deixa eu te falar uma coisa, ore para Deus não vingar você daquela pessoa. Ore para Deus não fazer vingança, porque a vingança do Senhor é inferno e é terrível. Eu passei a ter misericórdia daquele homem. A minha vontade era espancá-lo. Só que ele é grandão e bombado. Então eu ia mandar minha mulher bater nele. Porque, né? Dá o chute do Muay Thai que você deu em mim nele. Mas quando eu comecei a ponderar que em breve o Senhor separará o trigo do joio e que o joio será juntado para jogar no fogo, eu falei, Senhor, se o Senhor voltar hoje, o Senhor vai lançar esse homem no fogo. E o meu ódio foi transformado numa misericórdia, gente, vocês acreditam? Eu queria bater nele. E eu entendi que ele ia para o inferno. Sabe o que eu fiz? Fui lá na loja. Depois de toda a treta, ele não queria mais me ver, só gritaria. Deus eterno. E ele falando palavrão e eu não podia. Eu falava, seu incircunciso, seu filisteu. Olha que absurdo. Nossa, ele ficou ofendido. É o que a gente pode falar, né? Aí ele pegou, e quando eu cheguei na loja, ele já levantou. Ah, pastor, é o seguinte, hoje eu não estou afim de treta, não sei o quê. Eu só estiquei a mão. Aí ele olhou assim, eu falei, toca aqui, cara. Aí ele pegou na minha mão, assim. Aí eu falei, mano, eu te perdoo de você ter me enganado, e eu peço perdão das ofensas que eu te disse. Ele olhou para mim como se eu fosse um otário. Ele falou assim, você é louco, né? Que bobeira que você está fazendo, que coisa... Porque a imagem do mundo é que ser humilde é ser otário, né? Você é bobão, ai que bobão. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas não dou uma boiada, eu não levo desaforo para casa. Jesus também não te leva para casa, e aí como é que faz? Ele não entendeu muito bem, mas eu, gente, a hora que eu entrei no carro, eu estava numa tranquilidade. Sabe aquela certeza de que ó, Jesus é o meu Senhor? A minha vontade era dar na cara dele, mas eu tive que liberar o perdão, porque perdão não é sentimento, perdão é obediência, o sentimento vem depois. Você decide obedecer e perdoar, e aí o perdão vem depois, o sentimento vem depois. Aí passei a ter uma misericórdia por esse homem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá de novo agora, chamar ele para almoçar e falar de Jesus para ele, porque é para isso que nós fomos chamados, velho. É para isso que nós fomos chamados. Então quando essa mulher chega para Jesus e fala, Senhor, eu sei
que é o meu dono, eu sei que é o meu rei, e eu sei que é aquele que tem a capacidade de me julgar. É a tua opinião sobre mim que interessa. É o teu pensamento sobre mim que interessa. Quando ela fala isso, aí Jesus fala assim: vou fazer um testezinho com ela. Tem gente que fala que Deus não nos testa. Leia Deuteronômio 8 para você ver. Deus nos põe no deserto à prova. O deserto ele serve para nos fazer crescer e para separar crianças de homens. Entenda homem aqui como mulher adulta também. O infantil no deserto desiste, o filho permanece. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. A vontade é desistir, mas Hebreus 10 diz que Deus não nos chamou para desistir. A alma dele não tem prazer nos que desistem. E eu vou rastejando, mas eu vou chegar na glória. Nem que seja rastejando, mas eu vou estar lá. Vocês vão ver eu lá. E vai visitar em casa. Vai lá visitar na minha casa. Casinha que tem cheirinho de comida é a minha, vai lá. Indo a harpa tocando. E plantação de morango. Jesus não lhe respondeu a palavra. De modo que os discípulos... Está terminando, tá? Vocês já vão comer o churrasquinho que está lá fora, que o cheiro está matando aqui. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Senhor, manda ela embora. Ela fica gritando. As pessoas não vão entender a sua adoração. As pessoas não vão entender. E não, você não tem que mostrar nada para ninguém, é para Deus, sossega. Respondeu, aí despede, pois ela vem gritando. Aí Jesus disse para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Se essa mulher fosse um joio, ela ia ficar ofendida com o que Deus falou. Se essa mulher não fosse uma mulher de coração humilde, ela ia virar e falar: Senhor, não vai fazer como eu quero, vou sair da igreja. Por que você não vai mais na igreja, irmão? Porque Deus não responde as minhas orações como eu quero. Porque Deus não fez o que eu quero, porque o irmão olhou torto para mim, porque foi aniversário não sei o quê e não me chamou. Mano, cresce, gente, pelo amor de Deus, o céu é logo ali. Não dá mais tempo dessas coisinhas. Não dá mais tempo. Ai, eu fui na igreja, ai, tocou pela 10ª vez. Yeshua. Eu não aguento mais esse louvor do Yeshua, não aguento. Só que o louvor não é para mim, o louvor é para Deus, então pouco importa se eu não estou gostando, o louvor é dele. Tem que te agradar. Ah, eu não gosto do louvor, mas não é para você, então vai e louve, não perturbe. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, de novo, Senhor, me socorra. Aí Jesus de novo. O primeiro é teste. O segundo é para que a sua prova vire testemunho. Quem não queria ser como Lázaro, né? Olha, eu fui ressuscitado por Deus. Ô, louco! Estava morto e fui ressuscitado. A Bíblia diz que muitos eram convertidos pelo testemunho de Lázaro. Todo mundo quer ter o testemunho do Lázaro, mas ninguém quer morrer. Quer morrer 4 dias? Ai, eu não. Filho, para ter um testemunho com experiência. Ó, sabe como é que você analisa se uma pessoa é de Deus de verdade? Olhando, não é a pessoa que conhece muito a Bíblia. Puxa, o cara conhece muito a Bíblia, o diabo também. Eu conheço pessoas, que eu não vou falar, né, de que ramo teológico elas são, mas enfim, aí com vontade de falar, não vou. Que sabem a Bíblia de cor, discutem com você predestinação, eleição, e o texto Romanos 9, parece que tem um Romanos 9 tatuado no peito. Esse cara que discute muito comigo teologia, ficou uma pessoa endemoniada lá em Taubaté. Falei: mano, vamos lá expulsar demônio ali. Ai, sabe a Bíblia de cor, mas tem medo do capeta. Sabe a Bíblia de cor, mas pergunta se abraça alguém e fala de Jesus para alguém. Então não é saber a Bíblia. Saber a Bíblia é importante, óbvio, é a base da fé. Mas o que define mesmo uma pessoa que tem experiência com Deus, são pessoas que passaram por deserto e não desistiram. Pessoa que vive de testemunho forte, essa pessoa você pode ter certeza, ela conhece a Deus de verdade. Porque uma coisa é conhecer de ouvir falar. Outra coisa é eu saber que o Deus que Ele consola, porque eu fui consolado. Eu saber que Deus sustenta, porque eu fui sustentado. Eu saber que Deus me alegra, porque eu estava triste e Ele me alegrou. E aí essa segunda parte, essa mulher vira testemunho para os próprios discípulos. Olha só, ele fala: não é bom eu pegar o pão dos filhos, dos judeus, e dar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos, né? Minha esposa sempre me corrige de não falar cachorrinhos, mas é a mesma coisa. Disse ela: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Essa mulher virou e falou assim: Senhor, o que o Senhor falar eu estou aceitando. Eu estou aqui para te servir, independente do que tenha acontecido na minha vida, eu estou aqui para te servir. Na hora que ela fala isso, o coração de Jesus ferve. A hora que ele vê a humildade dessa mulher, o
coração dele pega fogo. E ele vira e fala: olha aí, mulher, grande é a tua fé, seja feito assim como queres. E naquela mesma hora, a filha dela foi curada. E ela serviu de testemunho para todos os discípulos lá. Eu quero orar com você agora, para que a gente confesse a Jesus hoje. Fique em pé, por favor. A gente vai confessar hoje, de uma maneira que pode ser que você nunca tenha feito. E se você fizer hoje, isso não é pregação de triunfalismo, não, mas é um fato real. Se hoje, você de todo o seu coração, reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Rei, e que Jesus é o juiz da sua vida, essas três coisas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. O dia que eu entendi isso, é muito chato ser religioso, é muito chato vir na igreja e não mudar nada, é cansativo. Eu fiquei 28 anos dentro de uma igreja, até eu entender o que é servir Jesus de verdade, é além do que as pessoas veem, é um desejo ardente no coração. Hoje eu vou clamar, e nós vamos clamar, para que esse desejo ardente seja real, para que você deseje Jesus de verdade. Você fala assim: Senhor, as coisas desse mundo são boas, sim, mas são passageiras. 2 Coríntios capítulo 4, fala assim: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Por isso que o nosso homem exterior se corrompe diariamente. Nós estamos ficando velhos, mas em compensação, o nosso homem interior se renova todos os dias, porque nós sabemos que em breve Jesus vem nos buscar. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu quero reconhecer aqui, Pai, com meus irmãos, Pai, que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Senhor, não temos outro. O Senhor Jesus é o Deus da nossa vida. Queremos nos entregar uma vez mais ao Senhor, Pai. Queremos confessar que o Espírito Santo de Deus vem e fez morada em nós. Ele veio, Ele fez morada, somos seus. Eu quero que o diabo ouça que nós reconhecemos: Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono. O que interessa é obedecê-lo, o que interessa é ter intimidade com Ele. Então eu te repreendo, diabo, seu maldito, saia do meio de nós. Saia, está proibido em nome de Jesus de ficar perturbando essa igreja, de ficar perturbando as pessoas, e tentação e vícios, eu repreendo em nome de Jesus. Você que está com problema de vício de bebida, seja cigarro, seja pornografia, seja fofoca, seja murmuração, seja incredulidade, em nome de Jesus. Confesse agora que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Confesse que Ele é o seu dono. Confesse. A Bíblia não diz para você ficar pedindo perdão pelos seus pecados. Ela diz: confesse o seu pecado. Confesse que o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade. Hoje é o dia de nós começarmos uma caminhada diferente, uma caminhada mais sincera, uma caminhada entendendo que Deus é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei, Ele tem soberania, e se Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. O que Deus quiser vai acontecer na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Senhor, reconhecemos isso em nossas vidas. Pai, quero também pedir agora por aquelas pessoas que sofrem pelo julgamento alheio, pessoas que vivem para agradar os outros, meu Pai, pessoas que a necessidade delas é de aplauso dos outros, a necessidade dela é reconhecimento dos outros, elas fazem as coisas para ostentar para os outros. Pai, isso é uma besteira, Senhor, porque o que interessa é ser aprovado pelo Senhor. O que interessa é que o Senhor olha por nós aí do seu trono, e o Senhor se alegra, e olha aí, meu filho amado, de quem eu tenho tanto prazer. É isso que é nosso interesse, Pai. Socialmente falando, se as pessoas vão nos rejeitar, vão nos zombar, Senhor, isso não interessa, porque a sua palavra diz que bem-aventurados somos nós, quando nos perseguem, ou quando nos injuriarem, ou quando mentindo disserem todo mal contra nós, por sua causa. O Senhor diz: alegrai-vos e exultai-vos, grande é o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Senhor, queremos chegar na glória, e ouvir a trombeta chamando o nosso nome, e queremos chegar e ouvir: bem-vindo, bendito do meu Pai.
É isso, é chegar e te abraçar e ouvir, valeu a pena ser fiel, valeu a pena obedecer, valeu a pena te agradar, valeu a pena andar contigo, valeu a pena. Chegamos em casa, chegamos no descanso, chegamos na morada eterna, as coisas velhas se passaram e a terra se passou e tudo é feito novo e para sempre. Senhor Jesus, derrama esse entendimento no nosso coração, Pai. Tanta gente aqui presa com futilidade, Pai. Tanta gente aqui, Senhor, que o objetivo de vida é ser rico. O objetivo de vida é ser rico, Pai. Que pobreza de objetivo. Pai, tem gente aqui que ao invés de ter intimidade contigo, acha que só vai ser feliz quando casar. Senhor Jesus, quem disse que existe alguma coisa nesse mundo que chega perto de ter intimidade contigo? Não existe. Pai, é tão difícil, a gente vai e prega e fala e clama, Pai, são tão poucos os que ouvem, Pai. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo está avivando aqueles que estavam mortos. Hoje eu creio que está acontecendo uma transformação na vida daquele que estava morto, aquele que estava embrutecido, aquele coração de pedra. Hoje, em nome de Jesus, Ezequiel capítulo 36, verso 26, eu derramarei meu Espírito em vocês, eu tirarei de vós o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, tirarei de vós o espírito velho, e vou derramar em vocês um espírito novo, e vou colocar os meus mandamentos na sua mente, no seu coração, e vocês vão andar na minha presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje seja o dia da mudança, e se Jesus vier nos buscar, que alegria, eu vou te encontrar lá em casa, aleluia,